O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a proclamação das boas novas de salvação por meio da graça de Deus. Por meio do Evangelho é comunicada a feliz notícia de que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo por meio de sua morte. O Evangelho traz consigo elementos profundos da revelação divina, quando mostra o imensurável, incompreensível amor de Deus pelo ser humano, ao ponto de levar o seu Filho à cruz, a fim de dar-lhe a redenção. Entretanto, a compreensão do Evangelho passa pelo seguinte pressuposto: o ser humano é um desgraçado pecador, falido espiritual e perdido ao longo do caminho. Muitas pessoas não valorizam o Evangelho porque não reconhecem sua própria miséria interior. Uma das ações estratégicas do diabo é cegar as pessoas para a sua realidade interior e para a sua desgraça existencial. Em 2 Coríntios capítulo 4, e versículo 4, o apóstolo Paulo assim afirma que o Deus deste século, que é o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Portanto, muitas pessoas desdenham do Evangelho. Elas até admiram, elas até gostam de ouvir, entretanto elas não tomam qualquer decisão diante do desafio da proclamação da palavra de Deus com respeito às suas necessidades interiores. E nesta noite o nosso objetivo é despertar a sua consciência e o seu coração, a fim de que você entenda o quão carente e necessitado você é da graça de Deus, e que se não fosse o amor de Deus, você e eu estaríamos para sempre perdidos e totalmente fadados à destruição eterna. Eu gostaria de chamar a sua atenção para um princípio. O princípio que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus criou os céus, criou a terra. Está escrito no Salmo de número 24: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Portanto, Deus é, por direito legal de criação, o dono de todas as coisas, inclusive de você. Você e eu fomos criados por Deus. E qual foi o propósito de Deus ao nos criar? Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para o seu prazer. Deus nos criou para o seu deleite e satisfação. Então você e eu fazemos parte de um grande projeto de Deus. Projeto este que deve transcender a nossa vida cotidiana. Um projeto extraordinário, profundo e maravilhoso. Entretanto, o pecado veio e entrou na experiência humana. E esse pecado de alguma forma bloqueou, ofuscou a visão do homem com respeito ao propósito para o qual foi criado. E eu quero dizer para você nesta noite que a única forma do homem encontrar significado para a sua existência é se voltando para Deus. Não há resposta fora dele. Dele viemos e dele somos. Nós pertencemos a Deus, fomos criados por Ele e para Ele, e portanto não há outra forma de você encontrar um sentido para a sua existência senão se voltando para Deus. O pecado, queridos, não começou na terra. O pecado começou no céu. Um ser angelical, que é chamado de Lúcifer, portador de certa exuberância e glória, rebelou-se contra o Altíssimo, envaideceu-se no seu coração e quis usurpar o trono de Deus. Mas o próprio Deus sempre afirmou: minha é a glória e não a darei a outrem. Este ser angelical foi lançado na terra, derrotado e vencido, porque ele, por soberba, arrogância, presunção, quis assumir a posição de Deus, o lugar de Deus. E como Deus é soberano, majestoso, glorioso e todo-poderoso, ninguém pode estar acima dele, porque ele é único, exclusivo e absoluto. Então Satanás foi lançado na terra. E quando ele veio para a terra, ele trouxe consigo essa
semente maligna chamada soberba, ostentação, ambição, e ele conseguiu introduzir no coração do primeiro casal, Adão e Eva, a mesma disposição mental. Despertou o coração deles para desejarem ser como Deus. E se tem uma coisa que você e eu não fomos treinados nem criados para ser, é Deus. Nós não somos deuses, somos seres humanos. Mas Satanás, a serpente, disse para a mulher: se você comer deste fruto, você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. E isso despertou no coração de Eva a cobiça pelo fruto proibido. E tendo ela comido e transgredido contra Deus, e assim mesmo seu marido Adão participado, ambos caíram em transgressão, desobedeceram o Criador, decidiram viver por conta própria. O pecado lá do Éden prefigura o seguinte princípio: o homem decidiu expulsar Deus de sua vida e viver por sua própria conta. E como resultado, a maldição se instalou na terra. A partir daí o homem se perdeu, foi expulso do Éden, perdeu a comunhão com Deus, perdeu a alegria, perdeu o senso de justiça e passou a se entregar a uma disposição maligna de pecado, desobediência, transgressão. E na medida que o tempo foi passando, o homem foi se corrompendo cada vez mais. A única forma de você ser um ser humano digno e verdadeiramente reto é na presença de Deus. Você foi criado para Deus e você não conseguirá viver sem Ele. Nós servimos para um propósito: glorificar o seu nome, para exaltá-lo, para bendizê-lo e para ter prazer na sua pessoa. Você pode até se tornar uma pessoa rica, você pode até ficar famoso, você pode até ter muito poder terreno, mas nada disso vai preencher o seu vazio. Só mesmo em Deus, na presença de Deus e na comunhão de sua graça, é que você terá uma vida plena e satisfatória. Entretanto, Satanás tem cegado as pessoas, iludido elas, de forma a levá-las a pensar que a ostentação que o mundo oferece é melhor do que a vida em Deus. Então o ser humano cada vez mais vai buscando uma forma de satisfação no mundo. E como resultado bate a depressão, a frustração, a angústia, a tristeza e o vazio. Uma vez que Deus nos criou para a sua glória e que nós devemos existir para o seu propósito, Ele é dono de todas as coisas. Nós quebramos e destruímos em nós este princípio. Desobedecemos a Deus, violamos uma aliança, nos corrompemos. Deus é dono de todas as coisas. Ele é dono da terra, Ele é dono do planeta, Ele é dono do sol, Ele é o dono das estrelas, as galáxias, todo o universo pertence a Ele. E Ele criou você e a mim e nos plantou nesse planeta, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nos desviamos, nos deixamos levar pelo engano da serpente, nos tornamos execráveis, imundos e rebeldes contra Deus. Eu quero te chamar a atenção para um fato. Suponhamos que esse copo seja meu, essa taça é minha, eu faço dela o que quiser, eu tenho todo o direito sobre ela. Essa taça, esse copo foi feito para conter líquidos. Eu uso para colocar água, suco, eu uso como eu quero, ela é minha. Se porventura essa taça rachar, se porventura ela começar a ter algum vazamento, o que eu faria com essa taça? Eu colocaria ela no armário e dissesse todos os dias: como é bonita minha taça. O que você faz com algo que não presta mais? Você joga fora. A depender do que seja, você quebra, você queima e você destrói. Deus te plantou nesse planeta para Ele. Você se quebrou, você saiu do propósito. O que Deus vai fazer com você? Ele poderia perfeitamente matar a todos nós, nos banir do planeta. Ele poderia simplesmente nos expulsar. Ele poderia nos aniquilar definitivamente. E olha que Deus fez isso em momentos específicos da história. Capítulo 6 de Gênesis relata-nos acerca do tempo de Noé, uma geração corrompida. O homem havia se perdido de tal forma que
que estava sendo odiável perante Deus. E diz a Bíblia que Deus arrependeu-se de ter feito homem. Essa foi a expressão usada para expressar o sentimento de Deus com respeito à sua criação. E Deus declara: me arrependo de ter feito homem. Eu vou banir o homem da terra, eu vou aniquilá-lo, eu vou destruí-lo, eu vou tirar ele do meu planeta. Porque eu pergunto a você: que obrigação tem Deus de te manter vivo? Que obrigação tem o Criador de manter você nesse planeta, nesta terra que pertence a Ele? E este deve ser um pensamento que precisa permear o seu coração. Há muitas pessoas que brincam com Deus. Alguém até chama Deus do cara lá de cima, de forma tão vulgar, como se ele fosse um ser indiferente à sua própria criação. Deus tem todo o direito de nos banir, de nos destruir, de nos aniquilar, de nos lançar fora do seu reino. Entretanto, Deus não fez isso. No tempo de Noé, Ele destruiu toda a sua geração com as águas do dilúvio. Deus chamou apenas Noé e sua família, porque encontrou em Noé um coração justo e reto. E Deus fez uma aliança com Noé, mandou que construísse uma arca e colocasse nela espécies de animais para a preservação da extinção, e com sua família Noé foi salvo. Toda a geração de Noé, todos os habitantes da terra morreram subvertidos pelas águas que caíram torrencialmente por 40 dias e 40 noites. Escute isso. O tempo passa, chega a era de Abraão. Duas cidades são punidas por Deus, Sodoma e Gomorra, que tornaram-se símbolo de depravação sexual, promiscuidade, prostituição, perversão sexual. Deus decide punir essas duas cidades e Ele faz cair fogo do céu, e todos os moradores das cidades são destruídos. E assim Deus, ao longo da história, vem eliminando povos e nações inteiras. Aí você questiona: Deus não é justo? Como não é justo? Ele é dono de tudo, Ele faz o que quer. Entretanto, Deus quer que o homem seja reto, que o homem viva de forma correta, que o homem glorifique o seu nome. Mas o homem se perde, o homem desvia-se do rumo. Então Deus vem e tira tudo. Se Deus quiser nesta noite matar você, Ele mata, porque Ele é Deus. Se Deus quiser te extinguir hoje, Ele faz isso, e ninguém pode ir contra Ele, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Ele criou os seres angelicais. Eu quero chamar sua atenção para isso. Os anjos são seres superiores a nós em poder, glória e transcendência. Os anjos foram criados para a glória de Deus. Deus é cercado por milícias celestiais. Isaías, no capítulo 6 do livro que leva o seu nome, tem uma visão extraordinária. Ele diz que viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e haviam querubins, aliás, serafins. E esses serafins, cada um tinha 6 asas, e eles voavam e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Deus é cercado por seres angelicais perfeitos em glória e que rendem a Ele todo louvor. Então eu quero dizer para você que tudo que foi feito no universo, inclusive você e eu, fomos feitos para a glória de Deus. Amém. Você não serve para outra coisa senão para isso. E você só terá realização, felicidade e satisfação quando você viver isso na sua vida. O Evangelho propõe esta mensagem: levar o homem a voltar-se para Deus e ter em Deus a sua fonte de significado. Glória a Deus. Queridos, Deus, ao longo da história bíblica, destruiu muitos povos, muitas nações, simplesmente porque desviaram-se dos caminhos de Deus, porque Ele é um Deus santo, justo, perfeito, e Ele exige do homem também que vive em retidão. Então Deus levanta-se com ira, e Deus extingue, aniquila e destrói todos aqueles que não andam conforme a verdade. Agora olhemos para a nossa geração, olhemos para a nossa sociedade, olhemos para aqueles que estão cada vez mais mergulhados na mentira, nas falcatruas, na corrupção, num bestialismo, num instinto desenfreado pecaminoso.
aqueles que têm prazer na iniquidade e que cada vez mais estão usando seus corpos para a profanação de Deus. O que Deus poderia fazer com essas pessoas? Se Deus foi capaz de lançar Satanás na terra, porque os anjos, embora poderosos em glória, não foram perdoados. Anjos que são transcendentes e que estão no nível superior ao nosso de criação. Se Deus não poupou esses anjos, o que Deus faria com você e comigo, meros mortais? Ele poderia nos matar, nos destruir. O pecado é odioso. O texto que nós acabamos de ler nos mostra que todos pecaram, todos se tornaram execráveis, todos se tornaram corruptos, todos saíram do caminho de Deus. E a pergunta que eu faço é: a taça quebrou, o que Deus vai fazer com a taça? O que Deus faria com você? Me use um argumento. O que você diria para Deus? Se Deus viesse destruir sua alma hoje, você diria o quê? Deus, me poupa porque eu sou bom. Me poupa porque eu tenho virtudes. Que argumento você usaria para não ser banido para o inferno hoje? Não temos argumento, porque todos pecaram. Todos nós nos tornamos participantes da mesma desgraça existencial. Todos nós nos tornamos rebeldes contra o Criador. Então Deus poderia muito bem nos matar se quisesse. Ele poderia limpar a sua vinha. Ele poderia remover do seu reino tudo que causa pecado. E isso Ele vai fazer. Não agora, mas Ele preparou um dia em que vai tirar do seu reino tudo aquilo que provoca pecado e escândalo. E eu chamo a sua atenção para isso no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Acompanhe comigo. Jesus contou uma parábola, a parábola do trigo e do joio. E nesta parábola Jesus retrata uma realidade inequívoca de um fato que ocorrerá muito em breve na consumação dos séculos. Capítulo 13 de Mateus. Após contar a parábola, ele explicou aos seus discípulos o seu significado. E a partir do versículo 36, ele explica esta parábola, e eu gostaria que você atentasse para isso nesta noite. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aqui temos o desfecho do encerramento da história humana. O dia em que Jesus virá e vai separar o trigo do joio. Vai tirar do reino de Deus todas as pessoas que causam escândalo e cometem iniquidade. Ou seja, todos aqueles que têm prazer no pecado, na transgressão e de viver por conta própria e não para a glória de Deus. Queridos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a proclamação das boas novas de salvação por meio da graça de Deus. Por meio do Evangelho é comunicada a feliz notícia de que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo por meio de sua morte.
O Evangelho traz consigo elementos profundos da revelação divina, quando mostra o imensurável, incompreensível amor de Deus pelo ser humano, ao ponto de levar o seu Filho à cruz, a fim de dar-lhe a redenção. Entretanto, a compreensão do Evangelho passa pelo seguinte pressuposto: o ser humano é um desgraçado pecador, falido espiritual e perdido ao longo do caminho. Muitas pessoas não valorizam o Evangelho porque não reconhecem sua própria miséria interior. Uma das ações estratégicas do diabo é cegar as pessoas para a sua realidade interior e para a sua desgraça existencial. Em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 4, o apóstolo Paulo assim afirma que o Deus deste século, que é o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Portanto, muitas pessoas desdenham do Evangelho. Elas até admiram, elas até gostam de ouvir, entretanto elas não tomam qualquer decisão diante do desafio da proclamação da palavra de Deus com respeito às suas necessidades interiores. E nesta noite o nosso objetivo é despertar a sua consciência e o seu coração, a fim de que você entenda o quão carente e necessitado você é da graça de Deus, e que se não fosse o amor de Deus, você e eu estaríamos para sempre perdidos e totalmente fadados à destruição eterna. Eu gostaria de chamar a sua atenção para um princípio. O princípio que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus criou os céus, criou a terra. Está escrito no Salmo de número 24: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Portanto, Deus é, por direito legal de criação, o dono de todas as coisas, inclusive de você. Você e eu fomos criados por Deus. E qual foi o propósito de Deus ao nos criar? Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para o seu prazer. Deus nos criou para o seu deleite e satisfação. Então você e eu fazemos parte de um grande projeto de Deus. Projeto este que deve transcender a nossa vida cotidiana. Um projeto extraordinário, profundo e maravilhoso. Entretanto, o pecado veio e entrou na experiência humana. E esse pecado de alguma forma bloqueou, ofuscou a visão do homem com respeito ao propósito para o qual foi criado. E eu quero dizer para você nesta noite que a única forma do homem encontrar significado para a sua existência é se voltando para Deus. Não há resposta fora dele. Dele viemos e dele somos. Nós pertencemos a Deus, fomos criados por Ele, para Ele, e portanto não há outra forma de você encontrar um sentido para a sua existência senão se voltando para Deus. O pecado, queridos, não começou na terra. O pecado começou no céu. Um ser angelical, que é chamado de Lúcifer, portador de certa exuberância e glória, rebelou-se contra o Altíssimo, envaideceu-se no seu coração e quis usurpar o trono de Deus. Mas o próprio Deus sempre afirmou: minha é a glória e não a darei a outrem. Este ser angelical foi lançado na terra, derrotado e vencido, porque ele, por soberba, arrogância, presunção, quis assumir a posição de Deus, o lugar de Deus. E como Deus é soberano, majestoso, glorioso e todo-poderoso, ninguém pode estar acima dele, porque ele é único, exclusivo e absoluto. Então Satanás foi lançado na terra. E quando ele veio para a terra, ele trouxe consigo essa semente maligna chamada soberba, ostentação, ambição. E ele conseguiu introduzir no coração do primeiro casal, Adão e Eva, a mesma disposição mental. Despertou o coração deles para desejarem ser como Deus. E se tem uma coisa que você e eu não fomos treinados nem criados para ser, é Deus. Nós não somos deuses, somos seres humanos.
Mas Satanás, a serpente, disse para a mulher: se você comer deste fruto, você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. E isso despertou no coração de Eva a cobiça pelo fruto proibido. E tendo ela comido e transgredido contra Deus, e assim mesmo seu marido Adão participado, ambos caíram em transgressão, desobedeceram o Criador, decidiram viver por conta própria. O pecado lá do Éden prefigura o seguinte princípio: o homem decidiu expulsar Deus de sua vida e viver por sua própria conta. E como resultado, a maldição se instalou na terra. A partir daí o homem se perdeu, foi expulso do Éden, perdeu a comunhão com Deus, perdeu a alegria, perdeu o senso de justiça e passou a se entregar a uma disposição maligna de pecado, desobediência, transgressão. E na medida que o tempo foi passando, o homem foi se corrompendo cada vez mais. A única forma de você ser um ser humano digno e verdadeiramente reto é na presença de Deus. Você foi criado para Deus e você não conseguirá viver sem Ele. Nós servimos para um propósito: glorificar o seu nome, para exaltá-lo, para bendizê-lo e para ter prazer na sua pessoa. Você pode até se tornar uma pessoa rica, você pode até ficar famoso, você pode até ter muito poder terreno, mas nada disso vai preencher o seu vazio. Só mesmo em Deus, na presença de Deus e na comunhão de sua graça é que você terá uma vida plena e satisfatória. Entretanto, Satanás tem cegado as pessoas, iludido elas, de forma a levá-las a pensar que a ostentação que o mundo oferece é melhor do que a vida em Deus. Então o ser humano cada vez mais vai buscando uma forma de satisfação no mundo. E como resultado bate a depressão, a frustração, a angústia, a tristeza e o vazio. Uma vez que Deus nos criou para a sua glória e que nós devemos existir para o seu propósito, Ele é dono de todas as coisas. Nós quebramos e destruímos em nós este princípio. Desobedecemos a Deus, violamos uma aliança, nos corrompemos. Deus é dono de todas as coisas. Ele é dono da terra, Ele é dono do planeta, Ele é dono do sol, Ele é o dono das estrelas, as galáxias, todo o universo pertence a Ele. E Ele criou você e a mim e nos plantou nesse planeta, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nos desviamos, nos deixamos levar pelo engano da serpente, nos tornamos execráveis, imundos e rebeldes contra Deus. Eu quero te chamar a atenção para um fato. Suponhamos que esse copo seja meu, essa taça é minha, eu faço dela o que quiser, eu tenho todo o direito sobre ela. Essa taça, esse copo foi feito para conter líquidos. Eu uso para colocar água, suco, eu uso como eu quero, ela é minha. Se porventura essa taça rachar, se porventura ela começar a ter algum vazamento, o que eu faria com essa taça? Eu colocaria ela no armário e dissesse todos os dias: como é bonita a minha taça. O que você faz com algo que não presta mais? Você joga fora. A depender do que seja, você quebra, você queima e você destrói. Deus te plantou nesse planeta para Ele. Você se quebrou, você saiu do propósito. O que Deus vai fazer com você? Ele poderia perfeitamente matar a todos nós, nos banir do planeta. Ele poderia simplesmente nos expulsar. Ele poderia nos aniquilar definitivamente. E olha que Deus fez isso em momentos específicos da história. Capítulo 6 de Gênesis relata-nos acerca do tempo de Noé, uma geração corrompida. O homem havia se perdido de tal forma que estava sendo odiável perante Deus. E diz a Bíblia que Deus arrependeu-se de ter feito o homem. Essa foi a expressão usada para expressar o sentimento de Deus com respeito à sua criação. E Deus declara: me arrependo de ter feito o homem. Eu vou banir o homem da terra, eu vou aniquilá-lo, eu vou destruí-lo, eu vou tirar ele do meu planeta. Porque eu pergunto a você: que obrigação tem Deus de te
manter vivo. Que obrigação tem o Criador de manter você nesse planeta, nessa terra que pertence a Ele. E este deve ser o pensamento que precisa permear o seu coração. Há muitas pessoas que brincam com Deus. Alguém até chama Deus do cara lá de cima, de forma tão vulgar, como se Ele fosse um ser indiferente à sua própria criação. Deus tem todo o direito de nos banir, de nos destruir, de nos aniquilar, de nos lançar fora do seu reino. Entretanto, Deus não fez isso. No tempo de Noé, Ele destruiu toda a sua geração com as águas do dilúvio. Deus chamou apenas Noé e sua família porque encontrou em Noé um coração justo e reto. E Deus fez uma aliança com Noé, mandou que construísse uma arca e colocasse nela espécies de animais para a preservação da extinção, e com sua família Noé foi salvo. Toda a geração de Noé, todos os habitantes da terra morreram submergidos pelas águas que caíram torrencialmente por 40 dias e 40 noites. Escute isso. O tempo passa, chega a era de Abraão. 2 cidades são punidas por Deus, Sodoma e Gomorra, que tornaram-se símbolo de depravação sexual, promiscuidade, prostituição, perversão sexual. Deus decide punir essas 2 cidades e Ele faz cair fogo do céu e todos os moradores das cidades são destruídos. E assim Deus, ao longo da história, vem eliminando povos e nações inteiras. Aí você questiona: Deus não é justo? Como não é justo? Ele é dono de tudo, Ele faz o que quer. Entretanto, Deus quer que o homem seja reto, que o homem viva de forma correta, que o homem glorifique o seu nome. Mas o homem se perde, o homem desvia-se do rumo. Então Deus vem e tira tudo. Se Deus quiser nesta noite matar você, Ele mata, porque Ele é Deus. Se Deus quiser te extinguir hoje, Ele faz isso. E ninguém pode ir contra Ele, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Ele criou os seres angelicais. Eu quero chamar sua atenção para isso. Os anjos são seres superiores a nós em poder, glória e transcendência. Os anjos foram criados para a glória de Deus. Deus é cercado por milícias celestiais. Isaías, no capítulo 6 do livro que leva o seu nome, tem uma visão extraordinária. Ele diz que viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e haviam querubins, aliás, serafins. E esses serafins, cada um tinha 6 asas, e eles voavam e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Deus é cercado por seres angelicais perfeitos em glória e que rendem a Ele todo louvor. Então eu quero dizer para você que tudo que foi feito no universo, inclusive você e eu, fomos feitos para a glória de Deus. Amém. Você não serve para outra coisa senão para isso. E você só terá realização, felicidade e satisfação quando você viver isso na sua vida. O Evangelho propõe esta mensagem: levar o homem a voltar-se para Deus e ter em Deus a sua fonte de significado. Glória a Deus. Queridos, Deus, ao longo da história bíblica, destruiu muitos povos, muitas nações, simplesmente porque desviaram-se dos caminhos de Deus, porque Ele é um Deus santo, justo, perfeito, e Ele exige do homem também que vive em retidão. Então Deus levanta-se com ira, e Deus extingue, aniquila e destrói todos aqueles que não andam conforme a verdade. Agora olhemos para a nossa geração, olhemos para a nossa sociedade, olhemos para aqueles que estão cada vez mais mergulhados na mentira, nas falcatruas, na corrupção, num bestialismo, num instinto desenfreado pecaminoso, aqueles que têm prazer na iniquidade e que cada vez mais estão usando seus corpos para a profanação de Deus. O que Deus poderia fazer com essas pessoas? Se Deus foi capaz de lançar Satanás na terra, porque os anjos, embora poderosos em glória, não foram perdoados. Anjos que são transcendentes e que estão no nível superior ao nosso de criação. Se Deus não poupou esses anjos, o que Deus faria com você e comigo, meros mortais? Ele poderia nos matar, nos destruir,
O pecado é odioso. O texto que nós acabamos de ler nos mostra que todos pecaram, todos se tornaram execráveis, todos se tornaram corruptos, todos saíram do caminho de Deus. E a pergunta que eu faço é: a taça quebrou, o que Deus vai fazer com a taça? O que Deus faria com você? Me use um argumento. O que você diria para Deus se Deus viesse destruir sua alma hoje? Você diria o quê? Deus, me poupa porque eu sou bom, me poupa porque eu tenho virtudes. Que argumento você usaria para não ser banido para o inferno hoje? Não temos argumento, porque todos pecaram. Todos nós nos tornamos participantes da mesma desgraça existencial. Todos nós nos tornamos rebeldes contra o Criador. Então Deus poderia muito bem nos matar se quisesse. Ele poderia limpar a sua vinha. Ele poderia remover do seu reino tudo que causa pecado. E isso Ele vai fazer. Não agora, mas Ele preparou um dia em que vai tirar do seu reino tudo aquilo que provoca pecado e escândalo. E eu chamo a sua atenção para isso no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Acompanhe comigo. Jesus contou uma parábola, a parábola do trigo e do joio. E nesta parábola Jesus retrata uma realidade inequívoca de um fato que ocorrerá muito em breve na consumação dos séculos. Capítulo 13 de Mateus. Após contar a parábola, ele explicou aos seus discípulos o seu significado. E a partir do versículo 36, ele explica esta parábola. E eu gostaria que você atentasse para isso nesta noite. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aqui temos o desfecho do encerramento da história humana. O dia em que Jesus virá e vai separar o trigo do joio. Vai tirar do reino de Deus todas as pessoas que causam escândalo e cometem iniquidade. Ou seja, todos aqueles que têm prazer no pecado, na transgressão e de viver por conta própria e não para a glória de Deus.